Bom, até o momento, o que eu estava tratando era a origem do nome e a origem histórica da filosofia, para que vocês pudessem criar um conceito, certo? Agora eu vou falar no que ela de fato é e o que ela de fato se tornou. Bom, primeiro vamos começar pelo negativo, o que a filosofia não é. Como eu falei anteriormente, a filosofia não tem nada a ver com criação, ou com fazer, ou mudar, ou... Tanto que a origem do marxismo vem do Karl Marx se decepcionar com a filosofia. Olha, a filosofia não muda o mundo, vamos adentrar a política. E faz o sentido da vida do homem, que é um animal ético, segundo Aristóteles, mas não por ser um animal ético no sentido de que todo homem é ético, mas que ele foi feito para a ética. Nisso eu substituí a palavra política. Aristóteles diz que o homem é um animal político. Não, o homem não é um animal político, é um animal ético. Certo? Então, naquela época, a polis era feita para se exercer a ética e o discurso. Então, se nós formos trazer conceitualmente o animal político do Aristóteles para hoje, dado que a política é um fenômeno diferente do que, de uma certa forma, foi naquela época, dada a complexidade do direito, das instituições, não tinha direito internacional lá na época dos gregos. Direito internacional foi o que aconteceu com os 300 Leônidas, com o pessoal lá o segundo Império Persa, como é que é? O Artaxerxes. Artaxerxes, não lembro se era o primeiro ou o segundo. Mas enfim, aquilo lá era política internacional dos caras, entendeu? Então, dado o fato do direito, etc., a política se torna um fenômeno total completamente diferente, certo? Então, o que acontece? A filosofia, ela não muda o mundo. E partindo dessa questão do animal de Aristóteles, também Aristóteles diz que o homem ele tem um desejo natural de querer conhecer. De onde isso parte? Nós olhamos algo que nos é estranho e nós queremos conhecer. Porque quando nós vamos pensar, uma parte pensa por comparação sobre o que já é conhecido, e a outra parte pela abstração, pela diferença. Aliás, a nossa parte que pensa pela diferença faz uma abstração. Abstracto quer dizer extrair. Quando uma coisa que vai se tornar um conceito, anterior ao conceito existe o abstrato. Ou seja, no abstrato eu estou separando aquilo para poder criar um conceito. Porque o conceito vem de algo novo na ordem do cosmos que eu preciso nominar. O conceito precede ao nome. Enfim, fomos longe demais. Mas entendam isso. O homem tem o desejo de conhecer. Isso nos é empírico. É empírico a todos. Todos nós. Você vê uma coisa diferente. Se eu pintasse esse copinho aqui de rosa, vocês vão querer saber por que ele é pintado de rosa. É o desejo de conhecer do homem. Portanto, dentro da modalidade e do método de conhecer, se chega até a causa. A filosofia, ela é o estudo das causas. Não é em si o estudo do ser, é o princípio de estudar a causa. Para ser filosofia é preciso estudar a causa. Se a filosofia quer mudar o mundo, se a filosofia quer fazer... não é filosofia. Pode ser, por muito, filodoxia. Como vocês querem um exemplo? Marilene Chauí. Marlena. Eu tenho um livro dela em que ela diz que o conceito de causa e efeito do Aristóteles é a ideologia da época, porque precisava manter o pessoal escravo. Meu Deus, de onde isso é filosofia? Não é filosofia. Eu não estudei a causa.
Eu criei um ideal antes da busca da causa. Eu criei uma metástase. Então a minha visão para chegar até a causa, ela está com câncer. Imagine se vocês têm um rato seguindo um tubo. Imagine. Tem um rato, eu vou jogar um ratinho dentro do tubo, ele tem que chegar no final do tubo. Isso vai ser a pesquisa. O ratinho é a pesquisa. E o tubo é o método. O tubo é o método. A ideologia é como se fosse um câncer na pata do rato. Quanto maior a utopia, quanto mais idealizado a coisa é, mais canceroso fica o rato. Mais canceroso vai ficar a pesquisa. Quanto mais idealizar a coisa, quanto mais tu colocar ideal antes de... Por exemplo, o transgênero. Isso é uma coisa absurda. O rato tá tão canceroso que ele não anda, ele se entupiu no tubo, um câncer desse tamanho. Não tem, o rato não anda mais, não existe como se buscar uma verdade. Não tem como ter qualquer verdade no método científico que foi feito através dessa ideia de transgênero. Imagine, transcender o gênero. Ou seja, transcender o meu eu sexualmente. Eu preciso de uma mudança biológica. E nisso eu tiro a humanidade do ser humano, porque a humanidade do ser humano tem um acidente chamado sexo. Chamado gênero. Gênero é mais adequado, na verdade. E se o que eu idealizo passa por cima dessa categoria, eu não tenho como tirar verdade alguma disso. Então, para que eu encontre a causa de forma limpa, o meu método não pode ser idealizado. Ele precisa ser científico de uma certa forma. Precisa ser metódico. Não idealizado. Não importa o que eu acho. Palpiteiro não vale nada, minha gente. Porque senão ele não era palpiteiro. Muito simples. Se ele fosse bom em outra coisa, ele ia fazer outra coisa, mas ele é palpiteiro. Vocês estão entendendo? Então, para que eu possa fazer um estudo da causa com qualidade, eu não posso idealizar. Eu estou na busca daquela causa. Isso aqui é o meu caderninho. E tem um monte de coisa diferente aqui. Tem até grego, coin aqui. Porcaria. Mas o que é? É que nesse caderno, as anotações que eu fiz são do curso do Jovilete. Curso de filosofia do Jovilete. Que é o que eu recomendo a vocês. Ele não tem na Amazon, não tem em lugar nenhum, vocês vão ter que garimpar em sebo, quem quiser, né, quem realmente tiver interesse. E tem que sofrer, filosofia é sofrimento, minha gente. Então assim, ó, essa é a natureza da filosofia. Satisfazer o desejo de conhecer do homem, através da busca pela causa. Porque o idealizar não satisfaz o homem. Porque o que é parte da filosofia também é que haja uma resposta satisfatória, não uma resposta ideal. É necessário que haja uma resposta satisfatória. Certo? Pois bem, continuemos. Bom, existe também uma diferença entre o que é conhecimento científico e o que é conhecimento filosófico. O que separa muito bem é que existe a ciência política e a filosofia política. Existe o direito e a filosofia do direito. Existe a lógica e a filosofia da lógica. Vejam bem, o conhecimento científico, ele é este método sendo aplicado. Por exemplo, a ciência política, ela vai avaliar o comportamento do legislativo, se ele está certo ou se ele está errado, de uma certa forma. Por exemplo, a ciência é como se fosse um código de metodologia. Porque existem os testes. Como existem os testes, a ciência é um código ao qual se executa um método e se chega a um resultado.
eu provei que aquilo é certo, sim ou não. A lei da gravidade existe, sim ou não? Se fosse filosofia, seria puramente teórico. Agora, como é científico, caiu o teco-teco, existe. Caiu o teco-teco, sim. A resposta é sim. Agora, o conhecimento filosófico, ele é teórico. Como eu disse, é um teori. Certo? Tanto que, por mais que a lógica seja um dos tratados da filosofia, ela tem uma parte científica, que é o que vai disciplinar a mente, em busca da evidência, e também tem a filosofia da lógica, que é o que estuda a teoria dessas regras. Que a lógica é um conjunto de regras para que o pensamento seja certo. Pois bem, o objetivo da filosofia é o estudo da causa e da causa extrair uma evidência. Ou seja, é evidente que isto procede desta forma. Eu preciso de uma resposta que seja satisfatória. Certo? Quem teve aula de filosofia no ensino médio? Todo mundo acha que teve. Parece o que o professor maconheiro de vocês dizia? Parece alguma coisa? Tem alguma coisa? Não, ele disse... Completamente diferente. Completamente diferente. Sim, não, eu vou falar de uma forma mais pesada, vou dar uma aliviada na minha sentença, porque chegou a tal ponto o nosso idealizar científico que o objetivo não é que o ratinho de vocês ande, é que ele fique bem canceroso e travado. Vocês já pararam para pensar o quanto isso atrasou o Brasil em pesquisa? Eu já estou politicando aqui. Azar. Política não vale nada. O que vale é filosofia. Aí o que acontece? Aqui nesse meu caderninho, como não ficou pronto para o Data Show, isso aqui era para ter ido para o Data Show. Eu tenho aqui, isso aqui são os tratados da filosofia. Isso eu vou apresentar a vocês breve e sinteticamente. Certo? Porque, pelo que eu vi até o momento, o objetivo foi alcançado. Vocês perceberam que a filosofia, que foi apresentado no colégio para vocês, foi uma coisa total e completamente desligado do que a filosofia realmente é. Ou seja, o objetivo disto é simplesmente corrigir a palavra. Então aqui, ó, a filosofia, isso aqui é o curso do Jolivet. Muito bom. Ele também tem tratados sobre as fontes do idealismo. É um grandíssimo filósofo. Então, começa pela lógica. A lógica tem o tratado formal, ou a lógica menor, que são as leis do raciocínio correto. Como assim? O que acontece? Eu preciso seguir certas regras para que eu não cometa o princípio de não contradição no meu pensamento. Tudo o que eu tenho que falar precisa condizer. Não podem haver contradições naquilo que eu digo. Por exemplo, o céu é azul, mas hoje está laranja. Quando eu digo que o céu é azul, eu falo no apóstolo que a substância do céu é azul, imutável. Mas hoje ele está laranja. Eu me contradigo. Se eu simplesmente digo que o céu está laranja, hoje o céu está laranja, eu não me contradigo. Parece uma regra muito simples, mas é algo que, dentro de uma metodologia, um erro muito simples gera erros gigantescos. O Karl Marx ele só quis ver que o motor da história era uma dialética de dominação. Só isso. Olha o tanto de morte que deu. Enfim. Então, os tratados dessa lógica formal, ou a lógica menor, têm o objetivo de regrar o nosso pensamento, esse conjunto de regras,
para que nós não venhamos a cometer, tanto no raciocínio como na fala, esses princípios de contradição. Porque a nossa lógica, nós temos uma lógica natural, que é o proceder de forma correta. Uma espécie de sentido de sobrevivência que nós temos. Como também conhecer empírico, que é aprender fazendo. Isso é natural no homem. E também nós temos também, como nós aprendemos fazendo também, a gente também tem uma lógica natural, de não se contradizer, de não se ferir, etc, etc. Mas nós precisamos dessas regras da lógica menor para que o nosso pensamento teórico em si mesmo não venha se contradizer. Porque quando eu me contradigo, eu perco a evidência. A evidência não é satisfatória porque houve contradição. Porque o sentido da evidência é a verdade. Certo? Tudo bem até aqui? Perguntas sobre lógica menor? Sigamos. Aí tem o segundo tratado, que é o da lógica material ou lógica maior, que são todos os métodos particulares dessa lógica. Aqui é complicado de eu explicar isso sem... Vamos tentar ver de um... A lógica maior é o estudo do que não se refere ao homem, mas que tem em si um regramento de processo. Ou seja, é ilógico um macaco voar. Por que o macaco não voa? Conforme a lógica maior, é a lógica do cosmos. Eu devia ter abordado cosmologia primeiro, agora já era. Então, é a lógica do cosmos. Por que o macaco não voa? Se eu dissesse aqui para vocês, vamos usar um exemplo com os dois tratados, para vocês verem como nós precisamos do tratado de lógica, inclusive para matemática. Digamos assim, vai passar aqui uma ovelha. Vocês lembram do jetpack do GTA? Uma ovelha de jetpack, ela vai passar por aqui e ela cagará toda esta sala. Não podemos fazer a palestra, porque vai passar esta ovelha aqui com o jetpack do CJ e ela é absurda. A nossa lógica natural, porque uma ovelha não tem cognição para operar um negócio que nem inventaram ainda, eu acho. Isso é impossível para a lógica natural, certo? Então, nisso, eu já consigo ver a contradição na frase. Agora, para a lógica menor, eu vejo que existe um defeito no fato de a ovelha não ter dedos para manusear o teco-teco. Certo? Ela não tem dedos, então, portanto, se torna isso também ilógico. E não é já de uma forma natural, é de uma avaliação que a disciplina do meu raciocínio tem. E a lógica maior é que se a ovelha usar um jetpack, ela vai queimar a própria lã. Então a lógica, ela é um conjunto de regramento, ela é uma disciplina para que eu possa ordenar o meu raciocínio e consiga buscar a evidência. Certo? Bom, depois disso vem a filosofia especulativa. E aí dentro disso nós temos a filosofia natural, certo? O que é a filosofia natural? O nome já diz, de uma certa forma, é o que estuda a natureza. Existe a filosofia que estuda o cosmos, que é a cosmologia, que ela vai estudar a totalidade do cosmos, não o logos. Logos é a razão que governa. O cosmos, a cosmologia, de uma certa forma, vai tatear isso. O cosmos é o mundo em si. O mundo, o ser, o que está de concreto aqui, ó, o mundo, o cosmos. Certo? E também tem a psicologia, que é um estudo da filosofia. É outro negócio que me dá muita raiva, porque a gente, geralmente aqui, desse lado de cá do Ocidente, a gente vai conhecer a psicologia pelo Freud. E o Freud, ele é muito materialista, ele trata o ser humano de uma forma positivista, onde é uma reação do inconsciente, é isso, é aquilo. Mas a psicologia dentro da filosofia, ela vai estudar a causa de modalidades especulativas muito mais profundas.
Não é tipo, o subconsciente, é o recalque, existem tratados e tratados sobre psicologia. Isso dá muito nojo na gente. Aqui no Ocidente nós só conhecemos por Freud, né? Então assim, de uma certa forma, essa modalidade especulativa, a natural, ela estuda o homem, a psicologia. E também estuda o cosmos, o mundo. Certo? Então, a filosofia natural estuda o homem, estuda o cosmos, e também o homem perante o cosmos, de uma certa forma. Mas existem esses dois tratados, a cosmologia e a filosofia da psicologia. Certo? E, de uma certa forma, a psicologia como pseudociência, ela também tem um conjuntinho de regrinhas, o psicologismo tem um conjuntinho de regrinhas, que se a tua reação é assim, é porque é assado, é porque é assim, é porque é assado. Nisso ela é uma espécie de ciência, não é bem reconhecido como ciência, mas é uma espécie de ciência, onde existe um regramento para os comportamentos. Aí quem estudou isso mais ou menos, a condição do comportamento, foi o Skinner. Isso é muito usado na nossa educação, mas enfim, sigamos. Aí nós também temos, além da filosofia natural, a metafísica. E a metafísica é muito cabeluda. Por quê? Porque a metafísica, o nome vem de metafísicos, que quer dizer o além da física. É o estudo daquilo que não é captável pelos sentidos. Ou seja, é a teoria da teoria da teoria da teoria. Onde existem proposições. É o lar das proposições negativas. Certo? E a metafísica também tem a crítica do conhecimento, que evoluiu muito sob as mãos de Immanuel Kant, por mais que tenha alguma série de outros erros. Nisso, a validade do conhecimento e a avaliação de si mesmo como conhecedor evolui muito nas mãos do Kant, na questão das categorias, que o Kant expande esse estudo das categorias que o Aristóteles fez. Isso realmente foi muito substancial. Então, existe a crítica do conhecimento dentro da metafísica, que é onde se avalia o valor da razão. Certo? Também existe a ontologia, que estuda o ser de uma forma geral. E a ontologia também, para que se estude a ontologia, é preciso que se passe dessa forma pela crítica do conhecimento. Para que eu saiba se eu estou habilitado para fazer um estudo do ser. Se eu tenho essas regras, por exemplo, a lógica é uma necessidade para se estudar metafísica. Porque de forma alguma, por estar num ambiente muito teórico, eu não posso me dar ao luxo de me contradizer. Certo? Imagina uma contradição na teoria da teoria da teoria. Meu Deus do céu. É uma bagunça. Imagina, eu prossigo com uma teoria metafísica que estuda todo o além dos sentidos, estudando a priori, por exemplo, e aqui eu cometo uma contradição. Eu comprometi todo o restante da minha pesquisa. Certo? Na ontologia isso fica muito claro. E também a teodiceia, que é o estudo, de uma certa forma, em que eu avalio a existência de Deus, a especulação sobre a existência de Deus. E a filosofia, a metafísica natural, ela evolui como um todo nas mãos de Tomás de Aquino, mas a teodiceia em si, passando por Tomás de Aquino, pelo doutor comum, que é Duns Scotus, isso cresce uma modalidade assim, é gigantesco dentro dos estudos escolásticos, dentro dos estudos da Idade Média. Quando vierem com esse papinho que a Idade Média é a Idade das Trevas, lá a gente sabia que menino era menino e que menina era menina. Então, qual é a Idade das Trevas? Todas as modalidades de lógica que foram geradas e as próprias regras de lógica que foram estudadas pelos escolásticos, todas são usadas hoje. Inclusive para a criação de tecnologia. A ciência usa essas regras da lógica. Certo? Então, a metafísica, ela não é um estudo do ser. Existem alguns escritores que dizem que a metafísica é o estudo do ser.
é o que além dos sentidos vai estudar o ser. A metafísica tem essa abrangência natural e tem essa separação entre o estudo do ser, a crítica desse conhecimento e a especulação sobre a existência de Deus. Por quê? Porque Deus é transcendente. Deus, ele está além da natureza desse cosmos. Ele transcende toda essa natureza, certo? Então, a filosofia especulativa tem a filosofia natural e a metafísica. E a metafísica não é exclusivamente o estudo do ser, certo? E também nós temos a filosofia prática, que é a filosofia que avalia a moral e a ética de uma certa forma. Por quê? Porque a moral, ela é a teoria, a ética é a ação humana dentro de um conjunto de regras, dentro de um conjunto de valores. A moral é o estudo teórico disso. A moral é a avaliação teórica da ética, certo? E também dentro da filosofia prática se estuda as artes do belo. Porque a beleza, existe um padrão estético. A beleza, na verdade, o Roger Scruton fala que a beleza estava aqui antes dos homens e a beleza irá permanecer depois que os homens se matarem e forem embora. Porque a beleza, ela é ordem. E ordem é razão. E a razão é o logos. E se nós levarmos para o cristianismo, quem foi chamado de logos em João 1:1 foi o próprio Cristo. Porque ele é criador de todas as coisas. Então, ele é o logos, ele é a ordem, ele é a beleza do cosmos. Porque para que seja belo, precisa de ordem. Então, existe um estudo da filosofia, no Tratado da Prática, para as artes do belo. Bom, não vou me aprofundar em nenhum desses tratados, não nesse momento, porque precisaríamos de tempo que eu julgo que não seria um tempo hábil, mas então vamos falar sobre as metástases e os estudos da filosofia. Então, o que acontece? A filosofia, dentro de todos esses tratados e dentro dos seus pormenores de gêneros, ela precisa ser estudada desde os seus primórdios, porque é isso que gera conceitos consistentes. Certo? Por exemplo, como eu já tinha comentado contigo, meu xará, quando eu vou fazer o estudo da filosofia, eu não posso ler algo que os conceitos estão além da minha compreensão, porque vários conceitos na filosofia são e precisam ser universais. É como se eu fosse numa academia, eu não tenho condições de levantar muito mais peso do que eu levanto no momento. Eu vou me lesionar. E aí, vocês podem ver, isso é empírico. Gente que leu Nietzsche antes de ler Platão, foi o meu caso. Isso gera lesões na nossa concepção. E quem sabe, por alguns filósofos por aí da história, porque como diz Ortega y Gasset, não sabemos o contexto, os pormenores quando o livro é escrito, não conhecemos também suas motivações, nós conhecemos apenas o livro. Quem já passou pelos clássicos consegue ver o pensamento da esquerda nisso. Por isso que a esquerda erra. E não como uma verdade. O Foucault é um dos pensadores que mais compromete o próprio corpo teórico com essas metástases. Apesar de ter vários acertos. Foucault acerta. Microfísica do poder, biopoder, várias modalidades de repressão social e de identidade, etc. Realmente o Foucault acerta. Mas o corpo teórico dele é um câncer gigante para tu ter assim, um bracinho assim, de filosofia de verdade. Isso é só um exemplo. Nós temos muito mais.
O Zizek lá, aquele eslavo que escreve sobre o ser e o nada, onde ele coloca Marx para ler Hegel e Hegel para ler Marx, e etc., faz uma bagunça, o interrogatório do real através do idealismo, isso tudo é bem absurdo. Certo? Também precisamos deixar claro que os estudos, principalmente dos clássicos, eles precisam de prolegômenos. É preciso, como eu fiz anteriormente, é preciso conhecer de onde vieram, o modo de vida clássico dos clássicos, para que se entenda como se chegaram a essas conclusões e os nossos conceitos serem mais consistentes, porque são universais. Por exemplo, o conceito de teoria. Teoria, sabendo o modo de vida dos gregos como foi exposto, que eram da fila das pessoas que paravam diante das feiras, a gente imagina a teoria como um cara parado olhando. Isso é um conceito consistente de teoria. Não é? Pô, eu parei... teoria para mim é o cara parar e ficar olhando. Como o pessoal, na época das feiras, dos templos, parava e olhava o movimento. Eu criei um conceito consistente de teoria. Certo? Então, conhecer o modo de vida dos gregos é muito importante. E nunca, nunca usar palavras deslocadas dos seus conceitos. Certo? Bom, como é um movimento conservador, e infelizmente somos dados à política, o que acontece? Vou falar um pouco das motivações e do meu diagnóstico sobre o porquê de nós não tomamos a academia e, como eu falei anteriormente, como é que o Bolsonaro ganhou. Bom, o fato do Bolsonaro ter ganho a eleição e, caso ele não tivesse ganho, talvez até uma guerra civil, se dá pelo fato de que ele usava as palavras dentro de seus conceitos. E isso, dentro da nossa classe política, é quase um crime. Porque eu usar a palavra deslocada do conceito e usar o analfabetismo funcional como arma, isso me dá poder de retórica. Me dá poder de arrebanhar mais as pessoas. Porque quando eu descolo a palavra do conceito, vocês imaginem que cada um entende de uma forma diferente. E assim eu posso arrebanhar um número maior de pessoas. Então, como eu disse anteriormente, o analfabetismo funcional no Brasil é arma política. Analfabetismo funcional no Brasil é arma política. E a arma do momento é a palavra liberdade. Podem anotar. Palavra liberdade. Liberdade e minorias. São as palavras do momento aonde minorias quer dizer uma coisa para esse, quer dizer uma coisa para esse, quer dizer uma coisa para esse. E liberdade quer dizer uma coisa para esse, quer dizer uma coisa para esse, quer dizer uma coisa para esse. E como eu já disse, para que tenha um ser, eu preciso de limitações. E essas palavras têm um conceito, se eu não tenho conceito, isso pode ser limitado. Ou eu entender essa palavra, posso entender o que eu quiser. O que impede de entender que uma vaca é uma vaca é que o fato de que o objeto da vaca pode vir nos dar um coice. Mas eu posso sentar em um fórum da URGS, qualquer coisa assim, e nós vamos falar sobre o transgênero da vaca. Não posso? Não posso andar ali. Vamos falar do transgênero da vaquinha. Agora a vaca, ela late. Mas dentro da lógica, a vaca perdeu a vacalidade dela. Certo? Outra coisa é a ânsia da esquerda em ter domínio sobre a sociedade. Tanto é que a sociedade, ela é tratada como um ente. Ela é tratada como uma coisinha assim, ó. Ela é tratada como, isso aqui é a sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ela está sendo racista com vocês. Olha só, como se a sociedade fosse um objeto. Se a sociedade fosse um objeto, quer dizer que seria um objeto manipulável. Eles têm ânsia que a sociedade seja um objeto.
Mas não é. Fraude semântica, uma ferramenta de fraude semântica. Sim. Tem uma obra do Roger Scruton chamada A Alma do Mundo, onde ele traz, de uma certa forma, ele expõe uma das fraudes da sociologia, que é o quê? Cada um age dentro da sua tematicidade. Cada um age por uma razão, cada um age por um motivo. As massas não se movimentam por uma razão única. Por mais que exista a cultura, e a cultura é uma busca do bem, e de uma certa forma todos buscam o bem, aquilo que é classificado como cultura vai influenciar e muito na sociedade. Só que nos tempos que nós vivemos, nós temos o marxismo como uma cultura, parasitando a cultura ocidental, que vocês podem ver. Se não existe o conceito de família, que foi criado pelo Ocidente, no que o marxismo vai bater? Se não existe o conceito de propriedade, se não existe o conceito de ação, que é do Ocidente, foi criado nessa experiência da filosofia grega, o direito romano, e também dentro do cristianismo, o marxismo vai bater em quê? O marxismo não vai ter nada. O marxismo é culturalmente um parasita. O liberalismo em si é um parasita cultural, porque ele procura a liberdade dentro das limitações que o Ocidente criou. Isso que é o liberalismo. Liberalismo eu me refiro desde o Iluminismo, desde a Revolução Francesa, mais ou menos, para engendrar vocês uma experiência histórica. Aquele liberalismo desde a Revolução Francesa, desde o Iluminismo. No Iluminismo era uma teoria, os caras se reuniam em porões, porque o cristianismo era o status quo, se reuniam em porões e teorizavam o liberalismo. Mas ele se torna prática na Revolução Francesa. Então, essa modalidade de liberalismo é, além de uma modalidade de analfabetismo funcional, que vai virar arma política, essa modalidade de liberalismo é um parasita cultural. Porque se cobra as liberdades das limitações criadas dentro do Ocidente. Só que como nós esquecemos a experiência do homem ocidental, nós não sabemos justificar os nossos próprios atos dentro da cultura ocidental. Por que constituir família? Por que isso, por que aquilo? Aí vem um Lacan da vida e diz que a monogamia é uma doença, que tem que sair reproduzindo. Mas o direito à família é direito à propriedade. Por quê? Porque é direito à herança. E é o natural do homem querer formar a família. E aí vem o Foucault da vida e diz que a heterossexualidade sequestrou o prazer para reproduzir. Isso é absurdo. Porque o sentido do casamento também é essa convivência, também é o prazer. Então, todas essas modalidades de liberdade, além de muitas vezes nem ter filosofia, se idealiza algo muito antes, se impede a questão do carrinho andar, o ratinho não anda. Então, o que acontece? Isso é um parasita cultural. É um parasita cultural. Que simplesmente vai fazer ruir tudo aquilo que foi a experiência do homem ocidental. Certo? Então, tenham esta consciência. E a filosofia busca sempre a evidência e da evidência extrair a sua verdade. Certo? Muito obrigado. Aberto para perguntas.